E aí, para darmos início, vamos então fazer uma oração. Do jeito que você está aí, feche seus olhos, vamos falar com Deus, né? Oremos então. Senhor meu Deus, querido Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos deu, especialmente hoje, que é sexta-feira, dia da preparação, e agora entramos nas horas santas do seu santo dia, esse santo dia na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, na nossa igreja, com as ações do culto. Usa que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Beleza. Galera, não é a primeira vez que sempre que a gente faz as nossas reuniões aqui, é costume, nós fazemos uma breve meditação, né? Não é sermão, só uma. A gente lê um texto da Bíblia, ou um texto do Espírito de Profecia, e aí serve para nossa motivação, inspiração, né? Para sairmos cada vez mais motivados aí, tanto pela palavra de Deus, como a palavra inspirada. E na primeira vez que eu leio o texto da Irmã Arte como meditação, aí, eu queria ler com vocês o Desejar de Todas as Nações, página 182. Tá dando pra vocês me escutarem? Aí, Sim, para mim tá quem falhando um tiver tudo pouco, ok, tá bom. né? O pastor só tá Tá travando um falhando, Mas pouco acho às que a vezes, viu? internet, você dá uma olhadinha. Oi? Tá travando? É a internet aqui. Antes, Deve ser por causa rapidinho, da vai chuva funcionar melhor, também, só um tempo de instante. chuva. tô ouvindo nada. Deixa eu abrir a porta aqui do corredor. Aí acho que vai funcionar. Eu não estou em casa, preciso fazer uma viagem. Melhorou aí, pessoal? É por causa do Wi-Fi. Ah, melhorou Beleza. 100%, parabéns. Uai, falei com vocês aqui assim, mano. O difícil a gente faz na hora, o impossível demora 5 minutos. Beleza, galera, vamos lá então. Aí, como eu estava dizendo, né, não é a primeira vez que eu uso o texto da Ellen White, para a gente começar aqui nossas reuniões, só para a gente se inspirar, né, nos motivarmos aí cada vez mais. E eu queria usar um texto, eu vou postar nos grupos lá, tá? É um texto da Ellen White que eu gosto muito, se encontra lá no Desejar de Todas as Nações, página 182. Desejar de Todas as Nações, página 182. E aí o texto diz assim, ó. Deus chama um homem para fazer certa obra, e ao havê-lo ele conduzido até a um ponto para o qual se acha habilitado, o Senhor introduz outros para levá-la mais adiante. A obra do Senhor não deve receber a imagem e a inscrição do homem. De tempos em tempos, ele introduz instrumentos diversos, mediante os quais melhor se pode cumprir os seus desígnios. Felizes os que de boa vontade se submetem à humilhação do próprio eu, dizendo, juntamente com João, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Texto bonito, né? Então, o texto está falando aqui da dinâmica da obra, né? Em todas as instâncias, quer seja no parâmetro confessional, divisão, união, associação, e também na igreja local e no clube, né? Eu tive um tempo aqui na Mineira Central e aí eu vi fechando ciclos e abrindo novos ciclos, né? É um processo natural na igreja, nos cargos, né? E a Irmã White orienta. Ele, então,
chama outra pessoa para dar continuidade à obra, né? Então, esse dinamismo tem o propósito aí de aproveitar o melhor de cada um, né? E também para dinamizar esse processo, né? Pegando o melhor de cada um e o melhor de cada um sendo aproveitado num todo. Só que, pessoal, aí eu queria só deixar claro para vocês, né? E assim, todos os chamados que eu tive, desde o primeiro até o último, eu ficava muito feliz, né, ansioso. E eu confesso que esse eu nem tanto, né? E eu não vou dizer por conta do Ministério Jovem que eu estou indo para o Ministério Jovem, mas a forma que foi, né? Eu queria deixar bem claro, o que aconteceu é que o pastor Carlos Henrique Júnior, né, pastor Juninho, ele era departamental de jovens e acabou tendo uma dificuldade no casamento, né? E aí eles decidiram, então, se separarem, né? Por motivo dessa dificuldade de não continuarem juntos. E aí, em outras épocas, ele continuaria, né? Porque só sairia da obra em caso de adultério, né? E roubo, essas coisas. Mas aí, devido aos novos votos, né? Separação, de qualquer forma, dá-se a ter o resultado da entrega da credencial, né? E foi o que aconteceu. Então, o pastor Juninho, por problemas pessoais, problemas familiares, né? Então, ele teve que continuar na igreja, tá firme, mas Deus vai usá-lo de outra forma, né? Não como pastor adventista, mas agora como voluntário, né? E aí eu fico triste, assim, porque todos, acho que a maioria que conhece o pastor Juninho, né? Pessoa sensacional, fantástica. Eu gosto demais dele, um amigo, sabe? E eu fico triste por não compartilhar mais o ministério com ele, né? E a gente estudamos juntos no seminário, sabe? Amigos de longas datas, e a gente fica muito triste com isso. Então, o sentimento que fica aqui na associação é um sentimento de luto, né? Pela pessoa dele, uma pessoa extraordinária, um homem de Deus, uma pessoa muito especial mesmo, tenho um carinho enorme por ele. Para mim, ele é um irmãozão que o ministério me deu, né? E acabou que teve essa infelicidade pessoal e ele teve que sair do ministério. Então, eu entro para o Ministério Jovem, assim, com o coração triste, né, por ter sido dessa forma, né, e também, assim, como vocês sabem, né, já tivemos esse tempo juntos, em vários momentos, a gente já contou, já contei minha história, né, se não foi para a maioria, para alguns, né, aos 10 anos de idade, eu já era órfão de pai e mãe, e quem me adotou foi o Clube dos Bravadores, né? Então, aos 11 anos de idade, entrei no clube, na classe de companheiro, fiz todas as classes, e aí, por isso que o Ministério do MDA tem um pedacinho aqui, né, no meu coração, né? Tem um pedacinho para sempre aqui no meu coração, por isso esse carinho, essa admiração toda pelo ministério, que fez parte da minha vida, né? E logo depois, aí na igreja local fui diretor de jovens, aí veio o Ministério Jovem, que também eu tenho esse carinho, né? Então, indo para lá, eu quero compartilhar então meu sentimento, tá? Que é uma pizza, né? E várias fatias. Uma fatia de alegria pelo Ministério Jovem, outra triste por estar deixando um ministério tão querido que fez parte da minha vida. Eu tenho essa dívida de gratidão com os bravadores, né? Transformou minha vida, por isso que eu acredito nesse ministério, na prática, porque sei que vai transformar a vida de muitas crianças também, né? E a outra fatia de tristeza por ser dessa forma, então fica acho que o que melhor ilustra esse momento é essa pizza com várias fatias de sabores diferentes de sentimento, né? Mas aí eu queria, nesse momento, ter essa reunião com vocês. Eu sei que a gente já falou no áudio e tudo, e eu sempre falo com vocês, né? Eu não canso de dizer, tá? Em toda oportunidade que eu tiver, vou continuar repetindo, né? E dizendo que, para mim, é uma alegria estar nesse ministério, mas uma alegria também de estar nesse ministério do MDA com vocês, né? E a gente já teve momentos de chorarmos juntos, teve momentos de tristeza, mas temos momentos de alegria, né? Nós rimos muito juntos, tivemos momentos felizes juntos, né? Então eu queria compartilhar todo esse carinho e uma coisa que eu sempre falo e vai ficar para sempre aqui na minha memória e no meu coração. Inclusive,
pastor Robinho e a sua esposa Camila se encontram aqui, né? E eu já queria aproveitar que eles estão me ouvindo e dizer que essa turma, se for resumir, o que deixa o legado do meu coração é a inspiração pela paixão que esses diretores de Desbravadores e Aventureiros têm pelos clubes, né? Então, fica aqui a minha gratidão, fica no meu coração aqui esse sentimento de inspiração. Então, vocês não têm ideia, só Deus sabe como que meu coração fica, né? Depois de eu ter passado pelo MDA aqui na Mineira Central, o quanto que vocês me inspiraram, né? Ao ver a entrega de vocês, a dedicação, o capricho, né? Visitando vários clubes aí, a gente vê muitos desafios e vocês, sabe, segura o BO no peito, paixão pelos nossos meninos, paixão por esse lenço. E aí eu vou para outro departamento com esse sentimento de inspiração, né, de alegria por saber que tem homens e mulheres de Deus. Eu resumo assim, vocês são homens e mulheres de Deus e comprova isso através da entrega e dedicação que vocês têm por esse ministério, né? Então, eu queria que vocês soubessem disso, né? Eu sempre falei isso com vocês, eu não canso de dizer, não canso de repetir, tá? E aí, mais uma vez, eu queria compartilhar aqui com o pastor Robinho e a Camila, né? Para que saibam os diretores que eles estão recebendo, né? Pessoas altamente comprometidas com esse ministério. E bota esse lenço no pescoço, não apenas como... que tem gente que coloca como vaidade, né? Tem gente que coloca como apenas um acessório, e na prática dá para perceber que vocês colocam esse lenço no coração como um sinal do Espírito Santo usando vocês, com paixão pela nossa meninada. E Deus seja louvado por isso, tá bom? Então fica meu apreço aí, minha alegria, minha admiração, meu carinho por todos vocês, cada um de vocês. E agora eu estou muito feliz, sabe? Quando estava lá na reunião, e aí quando votou o nome do pastor Robson, eu fiquei muito feliz. Eu já até falei com alguns já, sabe? A gente já tem anos, né, que a gente trabalha junto, né, pastor? Tem anos aí. Ele lá na Mineira Sul, aí eu estava na Mineira Leste, depois vim para a Mineira Central, voltamos para o departamento novamente, né? E ele lá, a gente cai, reunimos sempre. E no grupo lá a gente vê a animação dele, a criatividade, a paixão, né? A Camila, ao longo do tempo eles vão falar melhor para vocês, mas ela veio como secretária, depois foi para o departamento, né? Mas é sempre essa paixão pelo ministério. Então, assim, eu estou muito feliz, muito tranquilo, por vários motivos. Primeiro, eu estou recebendo aí um amigo, né? Pastor Robinho também é um presente que o ministério me deu aí, é um irmãozão, alguém. E não aqui não é jargão, viu, gente? Deus sabe da sinceridade do meu coração. Então, nós temos alguém humilde, alguém apaixonado por esse ministério, né? Alguém que não mede esforços para arregaçar as mangas e andar quintas, sextas, sétimas milhas por amor aos bravadores e aventureiros, né? Então, quando votou o nome dele lá, eu fiquei muito feliz, né? Fiquei tranquilo, sossegado. É alguém aí que, né, uma dupla dinâmica aí, o Robinho, pastor Robinho e a professora Camila, né? Eu não gosto muito de ser chamada de professor, mas vai pegar, viu? E aí é uma dupla dinâmica e apaixonado por esse ministério, né? E desde o seminário, né, a gente vê a aptidão dos dois, né, entrega para esse ministério lá, sempre trabalhou no segmento, né, dando as suas contribuições para o Ministério Jovem. E quando veio para o distrito, é tanto que a igreja reconheceu essa aptidão, essa paixão e nomeou ele como departamental, né? E aí segue por vários anos, né? Acho que ficou 6 anos, né, pastor? Ele vai falar melhor, lá na Mineira Sul. E agora vem dar continuidade a esse lindo trabalho que ele fez lá na Mineira Sul, agora aqui na Mineira Central. Aí meu pedido, pessoal, é que da mesma forma que vocês me receberam, com muito carinho, e eu, pastor Robson, eu queria até que você entendesse o contexto, né? Foi difícil para os diretores, né? Porque já estava muito acostumado com o nosso querido amigo Cláudio Meirelles, né? Uma pessoa incrível, e a gente vê com essa missão de dar seguimento ao belíssimo trabalho que o pastor Cláudio desempenhou aqui na Mineira Central. E não é fácil, né? Porque já tinha aquela amizade, o carinho, e mesmo assim
os diretores aqui me receberam de braços abertos, foi uma família, a família do Lenço Amarelo. Então, gente, eu queria fazer esse pedido, tá? Da mesma forma que vocês me receberam aqui no ministério, eu gostaria muito que vocês recebessem também o pastor Robinho aí, com todo esse carinho de vocês, esse amor, né, que vocês têm. E aí, pastor Robinho e Camila são pessoas muito abençoadas. Vocês vão ver que é uma família mesmo, sabe? E às vezes quebra o pau, né? Família quebra o pau, né, gente? O William Berto tá aí, não, William Berto? A gente quebra o pau, mas estamos juntos, entendeu? Então, isso é o significado de família, né? E a gente vai, né, quebra o pau juntos, mas estamos juntos aí, né? Um sorrindo pro outro. A família, sim, não tem jeito. Mas é bênção do Senhor, né? Então eu saio com alegria muito grande aí de ter vocês, pessoas como vocês, né, comprometidas. E a nossa equipe de distritais, né, são pessoas abençoadas também, pessoas extraordinárias, né? Nossa equipe de distrital são homens e mulheres aí que entregam o coração mesmo também nesse ministério. E o que dizer do dos nossos timaços de regionais, né? Faz presente aqui também. Os regionais são parceiraços aí, né? A gente marca reunião aí de noite, tá junto aí, madrugada dentro, reunindo, né? Nos eventos estão lá pontualmente, né? Então, são pessoas que realmente fazem toda a diferença aí, né? E Deus seja louvado por isso. Amém? Aí, pessoal, eu finalizo então aqui, tá? Minha parte, e finalizo dizendo o seguinte: alguns até comentam, né? Ah, o pastor já estava cansado da gente, pediu para sair, né? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, não foi nada disso, né? Então, assim, a igreja é maior do que todos nós, né? E assim, como o pastor Juninho era uma pessoa bem querida aqui no campo, né? Trazer outro de fora talvez teria um impacto muito grande, né? No campo. Então, como a gente já fazia algumas coisas, né? No JA, estava no JA, uma semana jovem, fazia também, mesmo no MDA, dava esse apoio, e querendo ou não, a gente, né, ficou conhecido nos jovens aí. Então, a administração entendeu que eu saindo do MDA indo para o JA teria um impacto menor por já ser conhecido, né? Já estar com a galera aí e tudo, do que trazer alguém de fora, né? No JA. Então, eu fui para o JA, né? Também a gente não escolhe, é uma mesa diretiva que reúne, tem as indicações, faz a votação, né? E aí a mesa diretiva entendeu dessa forma, né? E aí, logo em seguida, a mesa estava reunida, votou-se então, passou o Robinho, né? E queria dizer, viu, pastor, que vocês vêm para cá com ótimas recomendações, né? A galera está muito feliz, né? E a quantidade de votos que você teve lá é porque a gente sentiu Deus conduzindo tudo, né? E também a alegria de ter alguém que a gente percebe assim, né, nitidamente a paixão que vocês têm por esse ministério, tá bom? E aí, pessoal, vai seguir a mesma linha, já sentei com o pastor Robinho, né? Claro que, assim, cada um tem sua característica, né? Tem coisas que talvez eu fiz, o Robinho não característica dele. E tem coisas que o Robinho faz, que o pastor Robinho faz, que eu nunca vou fazer, entendeu? Então, cada um tem uma característica, cada um tem né, uma personalidade, e aí, com o tempo, a gente vai se ajustando e tudo, e vai fluindo, tá bom? Então, pastor e Camila, sejam bem-vindos, tá bom? Aí, parar de falar, né? E essa é uma última coisinha, pessoal, mês que vem vai ter o Campo de Diretores, né? Eu vou estar lá na abertura, e aí a gente faz o cerimonial de transição, tá bom? Mas, pastor Robinho, essa turma agora é sua e eu me sinto agora como o sogro, né? Entregando aí a filha pro genro. Então, cuida aí dessa galera muito especial, tá bom? Que Deus continue te usando. Boa noite, amigos. Prazerzão estar com vocês aqui, recebendo essa responsabilidade, né? Um privilégio e uma responsabilidade de continuar o trabalho aí com o pastor Agto fez com tanta maestria com vocês. A gente aqui da Mineira Sul, né? Acompanhando o trabalho do pastor Agton desde na Mineira Leste, depois ele veio para a Mineira Central e depois voltou para o departamento de novo. E a gente sempre muito brother, parceiro. E eu aprendi muita coisa com o pastor quando eu cheguei.
pedi muita ideia para ele, inclusive, né? No meu primeiro Campuri, eu nunca tinha feito, e ele já tinha feito, pedi muita ideia, então aprendi muita coisa com ele e com outros departamentais, mas eu sempre estava ali, cara, me fala aí e tal, e a gente, né, foi fazendo essa parceria aí, então, independente aí de ser um colega de ministério na área MDA, eu considero também como meu amigo, né, e a gente tem aí essa alegria, né, esse presente que Deus deu para a minha vida aí, junto a Camila, no nosso ministério, o pastor Águito. Agora estou conhecendo a esposa dele mais de perto, né? E a gente já se conheceu, Camila conheceu e tudo mais. Mas, amigos, é um privilégio, é uma responsabilidade estar assumindo aí a pasta com vocês, né? Esse ministério, eu vou me apresentar aqui, tentar fazer um resuminho, né? Eu não sou adventista de berço, então eu conheci a igreja já velho, vamos dizer assim, né? Conheci a igreja com 22 anos. Então, eu batizei em 2010, faz as contas aí, né? Então, eu batizei em 2010, e quando eu batizei na igreja lá, não tinha o Clube dos Bravadores no momento, mas já tinha acontecido o clube anos atrás, né? Inclusive, minha esposa foi criança no clube lá anos atrás. E quando eu cheguei, eu comecei a ouvir falar pela primeira vez sobre desbravador. Eu nunca tinha ouvido falar de desbravador, apesar de ter o clube na minha cidade, né? Talvez a gente, por alguma coisa da vida, a gente não se encontrou, nunca vi um desbravador na cidade, mas tinha o clube lá no passado. E eu fiquei assim encantado com a proposta de clube, né? Encantado. E eu falei, gente, como que vocês não têm um clube aqui e tudo mais? E eu fiquei, né, entre aspas aqui, né, perturbando o pastor distrital para o pastor reabrir o clube, né? Reativar aquele clube que existiu no passado. Porque eu encantei demais com a proposta, fiquei apaixonado. Então, assim, recém-batizado, né, eu já comecei a querer envolver com esse ministério, apesar de não entender nada, de não saber, por não ter sido criado no contexto adventista, né? E eu lembro que o primeiro evento que eu fui, e que eu vi um desbravador vestido, né, com uniforme, e vi toda uma programação de vestidura, uma convenção da União. Na época, o pastor Dudu era o departamental da Mineira Central aqui, né, em Belo Horizonte. O pastor Dudu era o departamental. Na época tinha 3 associações mineiras: a Mineira Sul, com o pastor Paulo Machado, a Mineira Central, com o pastor Dudu, e eu não lembro a Mineira Leste quem era. E o pastor Ivaí Araújo foi né, o idealizador desse evento, que foi lá na minha cidade, em Alto Jequitibá, em 2011, primeira vez que eu vi um desbravador vestido, vi uma pessoa assim vestida. E ali eu vi investidura de jovens, de aventureiro, vi todo aquele universo, né? Vi pela Pastor, primeira vez. na Mineira Leste era o pastor Odaí. Era o Daí nessa época? Odaí, é. Então era isso. E aí eu vi pela primeira vez, né, esses 3 ministérios, as pessoas vestidas e tudo mais, e eu fiquei encantado. Aí que eu fiquei doido mesmo para ser um desbravador, né? Isso foi em fevereiro de 2011, foi o primeiro evento da igreja, e aquele evento ali fez de fato eu querer ser um desbravador. Eu não tinha a mínima noção. Daquele evento eu já parti, entrei no site, comprei barraca, comprei material para essa área, né, de acampamento, mochila, e já me inscrevi para o próximo evento que teria aquele ano, que seria um curso, um CTBD, né, um curso ali de diretoria, que aconteceu no nosso campo, em várias regiões, e na Mineira Sul teve ali também do próprio pastor. E nesse curso eu conheci minha esposa, né? Ela estava nesse curso, a gente conversou, e a gente não se conhecia também, apesar de ser da mesma cidade, né? Engraçado, a gente conviveu na mesma cidade, não se esbarrou, não se encontrou, mas nesse curso, eu não entendendo nada de desbravador, só tinha visto aquele evento que eu me apaixonei, mas ali eu conheci a Camila, e ali a gente começou a conversar, e em uma semana a gente começou até a namorar, e daí a gente praticamente fez o nosso cartão de líder de desbravador, no tempo do namoro, né? E casamento. Então a gente começou o cartão no curso. Primeiro requisito do meu cartão foi a assinatura do departamental no curso de 10 horas, que foi aquele curso de diretoria, né? Então foi meu primeiro requisito assinado pelo departamental e da minha esposa também. E ali a gente já começou a se gostar, né? Em uma semana e pouco a gente estava namorando, e os dois com o propósito de fazer o cartão de líder, né? No Clube Explorador. Um clube que estava sendo fundado naquele ano, né? A gente foi para esse curso para reabrir o clube. Camila fez parte desse processo de reabertura. A gente trabalhou 2011 e 2012 com esse clube. Em 2013 a gente foi para Alto Caparaó, cidade vizinha de Alto Jequitibá. Entramos no nosso segundo clube da nossa vida, né? Que foi o Guardiões do Caparaó.
e ali a gente terminou de desenvolver nossas atividades para cumprir a nossa pasta. Aquela antiga pasta que tinha as classes agrupadas e líder junto, né? Depois o cartão dividiu, fazendo cartão de líder e cartão de agrupadas, mas antes era um cartão, um caderno, né? Uma pasta que a gente produzia que tinha todas as classes junto com o líder. Se não me engano, esse cartão ele venceu em 2014, foi exatamente o ano que a gente terminou o nosso cartão para nossa investidura, né? Os 3 anos aí, 2012, 13, 14, a gente encerrou. E ali a gente foi para o IAN, e lá no IAN a gente, já investido em leads desbravador, a gente foi conhecer outras áreas, né, de outros ministérios, a gente resolveu, então, entrar no Ministério dos Aventureiros, para a gente aprender ali o clube de aventureiros. E a gente se encantou, se apaixonou com o clube de aventureiros. Os 4 anos que eu fiz teologia, eu fui membro do clube Heróizinhos, o clube da igreja do IAN, eu e minha esposa, né? Fomos conselheiros no início, depois nós fomos diretor associado, feminino e masculino, né? Eu e ela, e ficamos ali, então, atuando nessas áreas de diretor associado até a gente se formar. E lá, tanto eu e ela, né, fazendo parte do próprio clube da igreja, nós fizemos nosso cartão, aquela pasta grossa, né, raiz ali mesmo, fazendo todos os requisitos, e eu e ela investimos, né, ainda na época do lenço laranja, e aí mais um ministério aí para nós, né, para a gente se apaixonar, que foi os Aventureiros. E Ministério Jovem, eu já era investido em líder na igreja, antes mesmo do Desbravador, né, lá no início, bem, em 2011, 2012, a gente se investiu com o Ministério Jovem, já foi para o colégio investido nessa área também. E desde então a gente teve alguns privilégios de estar trabalhando aqui na Mineira Sul. A minha esposa foi secretária aqui da associação no início, não do MDA a princípio, e eu trabalhei na escola adventista, então eu trabalhei 6, 7 meses, na verdade, como capelão, né? Tive a oportunidade ali de estar me desenvolvendo, né, com as crianças, com os adolescentes, entendendo mais a nossa juventude, né? Depois eu fui para o distrito de Conselheiro Lafayette. Mas lá no colégio, minha esposa ficou 4 anos envolvida com o Ministério da Criança da igreja, né? Então a gente se apaixonou também pelo Ministério da Criança, e isso foi bom para a gente ter essa oportunidade mais à frente. Depois nós fomos para o colégio. Lá no colégio nós tivemos o privilégio, perdão, colégio não do distrito, né? Nós tivemos o privilégio de trabalhar em Conselheiro Lafayette, bem pertinho da Mineira Central. E a minha esposa teve a ideia de abrir um pequeno grupo de adolescentes em nossa casa. Então, nós tivemos o privilégio, dos 2 anos que a gente trabalhou em Conselheiro Lafayette como distrito, a gente teve o privilégio de ter a molecada na nossa casa toda sexta-feira, fazendo chuva ou sol, sem férias, sem nada. Nós tínhamos ali a galera, né, que é do Clube Constelações, todo adolescente, né, todo desbravador acaba sendo adolescente, e eles estavam ali, a galerinha do clube toda na nossa casa. Mas era um PG, tinha também meninos que não eram do clube. E foi muito bom estar com a meninada. Depois dali a gente foi para o departamento. Minha esposa teve 1 ano comigo ali na secretaria, depois ela virou departamental dessas áreas, né, adolescente e criança. E aí eu trabalhei com a Larissa, foi a menina que trabalhou comigo aí esses 5 anos e meio, esses 4 anos e meio, na verdade, né? Minha esposa com o outro ano. E aí a gente, então esse é o nosso histórico aí nessas áreas, né? Mas, amigos, fiz um breve histórico. Eu tenho mais, então, costume, né, no ministério com essas áreas do que com o próprio distrito em si, que a gente passou por pouco tempo no distrito, foi 1 ano e 9 meses no distrito, 7 meses na escola, e o resto foi todo com essas áreas, né? É uma área que eu e minha esposa somos apaixonados. A molecada, os desbravadores, os aventureiros, os adolescentes, né? E as crianças da nossa igreja. Então, esse é um pouquinho o resumo da nossa história. Daqui a pouco a Camila também vai falar. E agora, assim, está na expectativa, né, de conhecer um novo campo, conhecer novas pessoas. Eu, particularmente, eu acho que eu só conheço de diretores aqui, o diretor do Itabirito e de Mariana, né, que eram diretores quando eles faziam parte da Mineira Sul, e o William Humberto, que eu conheci agora no Campuri, que ele veio aqui no nosso Campuri, na equipe de staff, e a gente acabou, né, sem imaginar dessa transferência, eu já tinha, né, colocado ele na equipe de staff, que ele é irmão de um pastor nosso aqui no distrito, no campo. Eu não conhecia o William Humberto, ele quis vir no evento, fez, não, vem para cá e tal, e no meio, né, do processo eu acabei sendo transferido, e daí, olha que coisa engraçada, né, tava eu e o William Humberto lá, num evento, e nós dois emprestados para Mineira Sul, porque eu já não era mais da Mineira Sul, eu era da Mineira Central, né? E eu estava lá para ajudar, logicamente, a transição com o pastor Magno, e eu conheci o William Humberto ali, foi muito bom trabalhar junto com ele e tudo mais.
Mas eu estou ansioso, amigos, para conhecer todos vocês, né? Tirando ali, então, Itabirito e Mariana, que eu já conheço os diretores lá. Não sei se ainda são os mesmos, mas eu conheci eles, né? Eu tive o privilégio de visitá-los antes deles irem para a Mineira Central, e agora eu vou ter o privilégio de voltar a visitá-los no nosso, né, como departamental deles também. Os demais eu estou ansioso para conhecer. Já conversei muito com o pastor Wagton, já peguei a ideia do campo, os nomes de vocês, o rosto de vocês, né? Eu vou conhecer aos poucos. Estou ansioso por esse encontro que vai ter de diretores aí também, né? Mas aos pouquinhos a gente vai se conhecendo, vou estar visitando vocês e vai ser um privilégio trabalhar junto com vocês. Estou ansioso por esse momento, né? Conhecer os regionais também, eu ainda não conheço, né? Talvez eu acho que da equipe do pastor que ele tinha até então, eu acho que eu conheço a Sônia. Ela teve num Campuri a chave com a loja. Quem não conhece a Sônia, né? Eu lembro dela no Campuri, até com a loja lá com o André? André? Acho que é André, do Conquistenda. Tô ouvindo, hein? Oi? Tá ouvindo, né? Isso aí, Sônia. Então eu Eu lembro tô da ouvindo. Sônia. Não lembro de mais outros, talvez agora, né? Conhecendo, eu já vi você e tal. Mas a Sônia eu lembro já, né? A gente conversou algumas poucas coisas ali, mas eu lembro do rosto dela, assim. E os demais a gente vai ter o privilégio de estar conhecendo aí. Estou ansioso por isso, né? E pretendo, né, com a graça de Deus, poder somar junto com vocês. E a gente está aí fazendo o melhor para nossas crianças, né? E já ia, né, já doido já para começar, já estou pegando uma ideia do campo, de mapeamento, né, de onde fica cada coisa, cada região. Já estou aí, né, stalkeando os clubes, já estou seguindo os clubes aí no Instagram para começar a conhecer. Então, de ontem para hoje, eu já estou seguindo vários aí no Instagram. E daqui a pouco, já tive o privilégio de conhecer já agora o coordenador, né, que estava lá na associação, o Michael, e a Wanda de Aventureiros também, que estavam lá na associação ontem, e, e eu tive o privilégio de conhecê-los, né? Ontem ou antes de ontem, não lembro agora. E aí, os demais é isso. Eu estou aí já desejoso para estar trabalhando com vocês, amigos. Essa semana, né, é uma transição, então, assim, eu ainda estou em Juiz de Fora, estou aqui na minha casa hoje, eu estou já, assim, fora de casa há um bom tempo, porque antes de eu ir para o Campuri, eu fui para o NASP fazer 2 semanas de mestrado. E antes do mestrado, eu fui para a FAD-Minas fazer o pré-Campuri, né? Então, eu fui para a FAD-Minas, fiz o pré-Campuri, que é aquela semana ali de ajuste com infraestrutura, conversar com a administração e ajustar todos os detalhes. Aí fui para o mestrado mais 2 semanas, depois voltei para o Campuri e depois, domingo, já fui para mais minha esposa, né, para Belo Horizonte. Já passamos ali segunda, terça, quarta, quinta. Aí ontem saímos à noite de lá, olhando casa para alugar, aí com dificuldade de procurar casa ali e tal, aquela coisa toda. E já não fechou esse detalhe. Aí vi para casa, lavar roupa, organizar a vida. Terça-feira volto para Mineira Central, né? Ficaria ali terça, quarta, quinta e sexta, focado já no programa de aventureiros, que a gente vai ter um programa já no início de julho, né? Mas já também trabalhando ali as ideias com os desbravadores e algumas coisas para o Campuri de diretores, né? Então simultaneamente, mas, né, várias coisas. Então, aí vocês me perdoem, talvez, ali nesse início, né? Talvez um pouquinho ali a minha demora, talvez para responder uma mensagem ou outra e resolver algumas coisas, porque também eu tenho uma transição com o pastor. Eu vou estar perguntando para ele, amigo, isso aqui como é que é, né? Porque talvez tenha uma coisa em andamento, ele vai me explicar, já me passou muita coisa, mas daqui a pouquinho a gente se ajusta, né? A gente vai pegar o ritmo do campo e vai ser uma bênção conhecer vocês. Então, tanto os diretores, os distritais, né, os conselheiros, capelães, instrutores, secretários, mas também nossos distritais e os nossos queridos regionais também e coordenadores mais de perto, e a gente vai ter aí essa oportunidade. Então, por exemplo, esse domingo agora, por causa dessa transição, eu não consigo estar no curso, por exemplo, né? Falei com o pastor, é uma mudança, né? Há dias atrás eu não imaginava que eu estaria na Mineira Central, então tenho algumas coisas nessa dinâmica aí, mas a nossa galera aí é fera, nossos coordenadores regionais e convidados aí estarão mandando ver ali, fazendo, mas se Deus quiser, nos próximos, né? Logicamente estarei com vocês aí. Mas é isso, amigos. Daqui a gente vai estar conhecendo os aventureiros, né? No Aventuraço, e ansiosos para conhecer os desbravadores aí no Campuri de diretores, né? Já estou conversando com a Wanda, terça-feira eu já estou ali finalizando o boletim para lançar aí com os aventuraços,
e também já alinhando detalhes com o pastor ali, pegando com ele, com o pastor Ágito ali, algumas questões do Campuri de líderes, mais um Maico, para a gente fechar também essa questão dos Campuri de diretores, né, perdão. E é isso aí, amigos. Ansioso por conhecer vocês, que Deus me habilite, me capacite para poder somar com vocês. Eu quero chamar minha esposa, ela está aqui com a gente, né, para ela também dar o oi. Ela vai estar aí nos abençoando com o seu trabalho na área da secretaria, né? Secretária do MDA. Eu já trabalhei com ela e foi muito bom o ano que eu trabalhei com ela. Foi muito bom para o Ministério aqui na Mineiro Sul. A gente deu super certo, né? Uma parceria muito boa. E eu estou, assim, na expectativa que vai ser muito bom também para a Mineira Central, o nosso trabalho juntos aí. E ela já chegou ali na associação, olhando as coisas e tudo mais. Mas ela entra de fato, amigos, né? Daqui uns dias, ela vai falar agora. Então, eu apresento para vocês a Camila, que é aí a nossa secretária do Ministério. Camila, meu bem, você está com a gente aí? Tô aqui, feliz sábado, Abra sua pessoal. câmera para eu ver você, que eu não estou te Tá vendo. aberta. Ah, porque tem 8 Pastor telas. Agton, eu vi que o Ah, pessoal achei. é apaixonado mesmo pelo ministério, viu? Porque sexta-feira, 9 da noite, Dia dos Namorados, e a galera tá aqui, ó. Vocês são uma bênção, gente. Vai ser uma alegria poder trabalhar junto com vocês esse período. E, pastor Agton, a gente não vai sentir sua falta. A gente não vai sentir saudade, porque você não vai largar a gente. A gente vai continuar trabalhando junto contigo, porque o seu coração, eu sei que é vinho, esse sangue aí na sua veia é amarelo. Então, filho, já era. A gente não te larga, você não larga a gente. E vamos continuar fazendo as coisas juntos aí, que eu tenho certeza que vai ser uma benção. Amigos, como meu esposo já falou, né, a gente é apaixonado por esses ministérios. O Ministério de Desbravadores mudou a minha história. Um dia a gente, né, vai ter mais oportunidade de poder falar sobre isso, mas esse ministério mudou minha vida e conhecer os aventureiros foi um presente, foi uma alegria, é apaixonante, né, estar com esses pequenininhos. E em 2013, um dia eu como conselheira do clube, assim, resumindo, conselheira de clube, estudando, fazendo faculdade, deslocamento de 1h30 para chegar na igreja onde tinha o nosso clube, eu bati a mão na mesa e falei, Senhor, eu queria mais tempo para trabalhar com os desbravadores, Senhor. E então, um mês depois, meu esposo passa no teológico, a gente foi para lá e a gente entendeu que esse era um chamado, e eu falei, a gente tem que ter cuidado com o que pede para Deus, né? Porque ele responde, ele atende, e ele atendeu, e de lá para cá, então, ele tem nos dado esse privilégio de poder dedicar a nossa vida para cuidar desses meninos e meninas e fazer um pouquinho por eles, daquilo que um dia fizeram por mim lá no passado, quando eu tinha a idade deles. Então, contem comigo, contem com a gente está muito feliz de poder estar fazendo parte agora da equipe da Mineira Central, e que juntos a gente continue construindo uma bela história como ela tem sido construída até aqui. Vou estar mais no escritório da Mineira Central a partir de julho, viu? Eu ainda não, né? A gente ainda está nesse processo, mudança e tal, a gente ainda não tem casa aí, então vou entrar no escritório mesmo a partir de julho, mas até lá estou junto com meu esposo aí, ajudando vocês, e a gente vai se falando, conhecendo, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Muito bem, meu bem. Só isso? Não quer falar mais, não? Gente, vocês vão gostar de conhecer a Camila, né? Eu sou suspeito de falar porque, né, minha esposa, nós estamos aí já há 15 anos namorando e 14 de casado praticamente, a gente faz esse ano, 14 de casado. A gente namorou um pouquinho, rapidinho a gente casou, porque a gente estava ali naquele envolvimento, né, como eu falei para vocês, nós não tinha nem tempo de namorar, porque assim que a gente conheceu nesse curso de líder, de desbravador, a gente já começou a fazer a pasta de líder e assumimos um clube que nós reabrimos, né, junto aos irmãos da igreja, outros de diretoria, logicamente. E a gente, nosso tempo era final de semana Ministério Jovem, sábado à tarde, domingo de manhã clube. Então a gente praticamente quase nem namorava, né? Nosso namoro foi no meio ali vivendo as coisas da igreja e rapidinho a gente decidiu casar, né? E foi uma bênção. Então, assim, sou suspeito em falar, mas vocês vão gostar da Camila, tá? Dinâmica, inteligentíssima, ela se antecipa com os problemas, ela vê a coisa mais longe do que eu, né? Tem essa percepção de observar as coisas, me dá muita dica, me dá muita direção. Ó, meu bem, olha isso aqui e tal, né? Fica atento nisso aqui e tudo mais. Tem essa visão. Ela é analista de sistemas, né? Ela foi formada em
como é que é, meu bem? Análise e desenvolvimento de sistema, não é isso? Sua formação, né? E também ela fez uma pós-graduação em gestão de conflitos, né? E gestão de pessoas e resolução de conflitos. E está fazendo agora um MBA, né? Uma extensão do curso superior e tudo mais, e pós-graduação, na área de novas gerações. Então, ela tem uma dinâmica muito boa com as máquinas, com os computadores, né? Com os sistemas, com processos, com questões de organização, né, de sistema mesmo, SGC, computador, e não só computador SGC, mas Excel, planilha e planejamento. Tem uma boa visão disso pela sua formação técnica, mas também tem a experiência, tem crescido aí no tempo que a gente está casado e no ministério, né? Pós-graduação na área de pessoas, gestão de conflitos, né? E gestão de pessoas, na verdade, e resolução de conflitos. E agora novas gerações, né? Um MBA nessa área de novas gerações. Então, isso tudo soma isso soma, né, essas formações, já o seu próprio espírito de liderança, de animação, de visão e de paixão por esse ministério, né? Então, é assim que eu vejo a Camila, não só como minha esposa, mas também como profissional, como pessoa, como mulher, e como, né, já vi aqui trabalhando na Mineira Sul, né, no corpo de departamentais, no corpo de secretário aqui do campo. Então, eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa parceria, né? E ela vai me ajudar muito a poder, nós juntos, ajudarmos vocês. Então, nós estamos aí na expectativa e que possamos, né, crescer junto. Vamos errar, vamos pedir perdão, vocês vão nos ajudar, vamos nos ensinar, nós vamos também aprender, nós vamos ensinar vocês também, e juntos vamos crescendo aí para a honra e glória de Deus nessa área e nessa missão que são os desbravadores e aventureiros. Pastor, é o que a Camila falou, né? Você vai estar em outra área, mas a gente vai estar parceiro aqui, a Mineira Central, você está aqui dentro, e a gente vai estar junto aí, né? A gente vai estar junto aí para a honra e glória de Deus. Amém? Amigos, Fechado. Tamo junto. eu acho que é isso, pastor. Acho que eu queria falar, né? A gente depois, logicamente, eu vou marcar reunião com os regionais, conhecê-lo, eles e tudo mais, os coordenadores, depois uma Zoom com os diretores, e aí a gente vai, né? Como se diz, né? O dia a dia a gente vai começar, né? Hoje acho que era mais mesmo a gente dar esse oi aí para eles. Fechou, pastor. Bênção demais, bênção demais. Pessoal, deixa eu só dar um feedback bem resumidamente, porque tem alguns que não estão sabendo ainda, né? Porque também foi tudo muito rápido, foi um em cima do outro, uma notícia em cima da outra, aí acabou não dando tempo nem de avisar oficialmente. Mas, pessoal, a Evelyn, desde o início, a formação dela é RH. Então, ela trabalhou no RH aqui da Associação Mineira Central, e aí, na época, houve uma necessidade de fazer a transferência para ela ser secretária, saindo do RH. Então, ela foi para assumir a secretaria do MIPS, né, que é o Ministério Pessoal e Escola Sabatina. Aí ela ficou um tempo. Aí depois houve essa necessidade de remanejamento novamente, que ela acabou indo para o MDA, né? Então, a Eva é uma pessoa fantástica, né? Vocês tiveram esse tempo todo aí, a oportunidade de conhecê-la, né? Pessoa incrível. Só que aí, como pintou a oportunidade dela voltar para a área dela na ADRA, então, hoje, agora, ela foi transferida, então, para a ADRA, né? Já tem umas 2 semanas, né? Que ela agora é o RH da ADRA, tá bom? Aí, pintou a vaga, né, de secretário do MDA, aí nós estávamos no processo de escolhas, né? Depois fazendo as entrevistas e tudo, recebendo os currículos, a gente recebeu vários currículos e tudo. E aí, quando teve, então, essa oportunidade do remanejamento e tudo, vindo, né? E a Camila já tem essa experiência na área de secretaria, inclusive, ela atualmente estava sendo departamental na Mineira Sul, né, com o Ministério da Criança, e aí foi oferecida, então, a ela essa oportunidade, e aí ela, assim, pela a questão humana, né, que dá essa pausa, porque vem na rotina, o departamento não é fácil, correria, aí ela, né, queria dar essa pausa, mas o coração falou mais alto, né, de Camila. Aí falou mais alto a paixão pelos aventureiros, pelos exploradores, falou, não, eu aceito a missão,
e é uma alegria muito grande. A alegria de, né, ter o pastor Robinho com a gente aqui e a alegria também de ter você, viu, Camila, né, na secretaria, dando esse apoio, pastor Robinho, e muito obrigado, né, muito obrigado mesmo. Então, pessoal, ela poderia ter, né, optado, né, ter esse momento de descanso e tudo, mas a paixão pelo esse ministério falou mais alto, né, então Deus seja louvado, Deus continue te abençoando, te usando, viu, Camila? E o pastor Robinho, né, igualmente, Deus continue usando, assim como usou no Mineira Sul. E é um casal abençoado, viu, gente? Nós estamos recebendo aí, né, um casal, de fato, né, instrumentos poderosos na mão de Deus para continuar fazendo a diferença. Tá bom? E, pessoal, Pastor. eu quero agradecer o carinho de vocês. Sim, pastor, pode falar. E ó, já dizendo que eu já estou aqui me atualizando, tá bom? já ganhei uns presentes aqui dos nossos coordenadores. Ó, já ganhei aqui do Mike da Wanda aí, ó, o brasão de. Ah, não, na verdade, perdão. Eu me antecipei A Companhia do Lenço. Estou trocando os Isso. nomes, né? A Companhia do Lenço. Os coordenadores eu tive com ele em outro momento. Mas já ganhei aqui, ó, da Companhia do Lenço, né? Para trocar o meu uniforme. Então tá aqui, ó. Mineira Central agora, tá bom? Mineira Central aqui, o roxinho, Aventureiros, e o verdinho escuro aqui, Desbravadores, para trocar no meu uniforme de gala. E trocar aqui também, né? Da minha esposa também, os nossos nomes de clube, né? O Clube Mineira Central. Esse é o nome do clube que nós vamos estar agora participando, né? Agora sim. Quinto, nosso quinto clube, né? Mensageiros do Rei, Guardiões do Caparaó, Associação Bahia Central. Então lá nós tivemos o Heróizinhos dos Bravadores e eu acabei sendo regional lá também. Já fui regional lá naquela função da Missão Inense. Mas aí no manual é um regional, então eu fui um regional dos bravadores da BAC, né, Bahia Central, e depois Mineira Sul. Então, na verdade, agora é meu sexto clube, se chama Mineira Central, aí já no coração. E já tem uma camisa dos bravadores. Aí, pessoal, ele vai ficar até mais bonito agora, hein? Olha essa camisa aí, gente, olha isso aqui. Então, aqui, e a do Aventureiro já estou me providenciando, porque não tinha meu tamanho, mas aí já vou conseguir também dos Aventureiros. Daqui uns dias nós vamos estar aí rodando o campo, conhecendo vocês, já com a camisa nova aí, né? Amigos, é isso. Pastor, obrigado pela oportunidade. Amigos, obrigado. Beleza, galera. Tamo junto. Boa noite, bom final de semana. Beleza, galera. Obrigado, viu? Obrigado a todos, né? No chat eu tô vendo aqui, já li todas as mensagens, tá bom? Lá no grupo também, as mensagens de carinho. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira, tá? Estamos sempre juntos aí nessa caminhada. Igual a Camila falou, né? O pastor Robson, o casal, eles têm experiência também no Ministério Jovem, então quero eles também aqui no Ministério Jovem, dando apoio e tudo. E nós vamos estar juntos aí também, né, no MDA. Então, nós estamos de mãos dadas e fazendo essa dobradinha para juntos a gente continuar avançando para o reino. Amém? Galera, fechou então? Mais uma vez, eu vou estar com vocês então lá no campo de diretores, na abertura, tá? Aí a gente vai fazer então a troca de galões aí, fazer essa transição simbólica, tá bom? E aí o pastor Robinho essa semana agora, como ele falou, né, questão de mudança e tudo, e aí nas semanas seguintes agora o casal estará então com vocês, tá bom? Pastor, eu também conheci de forma rápida o Christian lá do Castelo. Castelo Forte. Isso, lá, acho que ele está aqui na reunião, não sei. Tá aí. São muitas telas abertas, né? Eu tenho que ficar navegando aqui para encontrar todo mundo, mas eu encontrei ele lá na FAD Minas, né? Tive um abraço lá, então fica aqui meu abraço ao Christian, que eu já conheci, do Castelo Forte. Eu tinha comentado, né? Aquele atrás, pastor. Aí, ó. Agora, ó. Pastor. Esconde aí, Christian, esse passarinho aí, ó, senão meu gato aqui vai comer o seu passarinho aí. Ele pula da tela da Camila aqui e pula na sua tela e come esse passarinho. Tô brincando. Mas valeu, eu conheci o Christian também, só para lembrar aqui, né? E o William Berto. E estava com ele lá o Gustavo, também, que é um associado dele lá, né? Lá do clube do William Berto. Os demais aí a gente vai estar conhecendo, se Deus quiser. Tá bom, pastor? Não, fechado. Beleza, pessoal. Então, ficamos por aqui, tá?
E aí, representando, então, os Aventureiros Bravadores, minha gratidão a todos, né? De uma forma especial, o Michael, nosso coordenador geral, e a Wanda, nossa coordenadora, né? Deus continue abençoando, usando, né? Houve a troca recente, né? Quem estava era o Hernani, né? Hernani, pessoa, né, incrível aí, Deus continue usando ele poderosamente. Então, fica também minha gratidão ao Hernani, trabalhamos esse tempo aí juntos. E agora, com a transição da Wanda, né? Deus seja louvado aí pela Wanda também e pelo Mike, né? Deus seja louvado. Aí estaremos juntos então no campo de diretores, tá bom? Vamos orar então? Passou a hora então para a gente aí, então, nos abençoe, tá bom? Amém. Oremos. Senhor amado Deus, amado Pai, por favor, nesse momento queremos colocar diante de Ti o nosso ministério. O nosso, não o meu e do pastor Agton, mas também de todos nós aqui, minha esposa, Camila, cada coordenador, cada regional, cada distrital, diretores, associados, e toda a diretoria que eles representam, direção, que nós juntos possamos fazer o melhor pelas nossas crianças, que é o nosso maior objetivo, é alcançar cada desbravador, cada aventureiro e suas famílias. Por isso, Senhor, nos habilite com o Teu Santo Espírito, nos oriente o caminho a seguir, nos oriente as instruções corretas a fazermos, para que possamos crescer junto como Mineira Central. Nos abençoe, Senhor, essa noite, esse final de semana, esse sábado, e a família de cada pessoa que está aqui. Não só o nosso ministério, mas a família, os filhos, quem tem seus filhos, quem é casado, quem é solteiro, seus projetos pessoais, sua vida financeira, sua saúde física, seus sonhos e também, meu Deus, a vida espiritual. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa aqui representada nessa tela, que o Senhor possa os conduzir aqui na terra, mas também para o teu reino. E abençoa de forma especial o pastor Agto, que segue seu ministério como ministério jovem, mas ele e sua esposa possam continuar brilhando aqui na Mineira Central. Nos abençoe, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Beleza, galera! galera. Tamo junto aí. Deus seja louvado. Maranata. Hein? Eu logo venho.